Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para este momento da partilha da palavra, a palavra que é alimento, que é luz, a palavra que ela entra em nosso coração para nos transformar nele, que é a palavra. É com alegria que eu também saúdo os meus filhos espirituais que me acompanham toda semana pela internet. Saúdo todos aqueles que me acompanham pelo site nossasenhorademedjugorje.com, pelo site Harmonia Celestial, pelo site Rainha dos Apóstolos, pelo site Repórter de Cristo, por todos aqueles que também desejam e me escrevem também meio partilhando a sua experiência com esta palavra. O Evangelho de hoje, ele realmente fala sobre essa experiência, essa partilha da vida com Cristo. Evangelho belíssimo de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34. O Evangelho que nós devemos vê-lo como um pano de fundo, o grande coração de Deus, que, como veremos, Ele quer e deseja escutar os seus, aquele que ama. Um coração amante que deseja ver o coração do homem para curá-lo. O Evangelho de hoje, na verdade, é um caminho de cura interior que o Senhor ele faz e que Ele nos aponta para recebermos essas graças em nossa vida. Nós sabemos que os apóstolos discípulos haviam sido enviados por Jesus para pregar em nome de Jesus, para curarem em nome de Jesus, para libertar as pessoas em nome de Jesus. E Jesus os envia. E depois de um ano, esses apóstolos, esses discípulos, eles retornam para Jesus. E quando eles retornam, Jesus quer escutá-los. Jesus ele sempre quer nos escutar. Vou agora proclamar o Evangelho e após a proclamação nós faremos uma leitura bíblica espiritual para encontrarmos chaves para vivermos esse Evangelho essa semana, para encontrarmos chaves também de curar o nosso coração ferido diante da presença de Jesus, com esta palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Como eu disse, esse Evangelho é um Evangelho belíssimo, onde nele nós vemos toda a ternura e todo o amor de Deus por nós. Esses discípulos tinham sido enviados por Jesus, apóstolos em grego, aqueles que são enviados, embaixadores, enviados para fazer aquilo que Jesus fazia,
para curar os doentes, para libertar as pessoas possuídas pelo demônio, para levar a palavra, anunciar a boa nova que entra no coração e pede do homem uma decisão, uma mudança de vida. Levado esse consolo, a esperança por meio desta palavra. Tinham feito também sinais, mas esses discípulos, eles voltam depois deste 1 ano que eles partiram em missão, como embaixadores do Senhor, como apóstolos. Eles voltam com uma mochilinha nas costas, cheia de alegria, mas também de tristeza, cheia de esperança, mas também de desilusão, cheia de fracasso, mas também de realização. Eles trazem para Jesus toda a sua vida, toda a experiência que eles viveram neste 1 ano longe do Senhor. 1 ano que foi muito bom, aconteceu muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins. Onde nem tudo foi bom na missão, como também na nossa vida. Quantas vezes que esses discípulos, eles entraram nas cidades, anunciando a boa nova, impõem as mãos sobre os possessos pelo demônio, o demônio não saía, porque eles não estavam em jejum e oração. Quantas vezes que eles entravam na cidade, batiam as portas da casa na sua cara, porque não queriam escutar a palavra. Quantas vezes também eles rezaram, e as pessoas também não eram tocadas, não eram curadas. Mas do outro lado também, quantas vezes eles testemunharam a presença do Cristo que eles carregavam neles. Que não eram eles que faziam, era o próprio Senhor, que eles eram apenas testemunhas oculares do amor de Deus agindo na vida do outro. Assim, esses apóstolos, esses discípulos, eles eram a experiência que nós fazemos na nossa vida. Uma experiência feita de opostos. Uma experiência onde eles tocaram a sua própria fraqueza e a fraqueza do outro. E quando eles chegam para Jesus, Jesus olha esses discípulos e Jesus sente o coração desses discípulos. E Jesus vê a necessidade desses discípulos abrirem a sua vida para Ele. Jesus é sempre um bom psicólogo. Jesus, ele escuta, quer escutar a experiência dos seus. Porque Jesus sabia que era necessário agora escutar esses seus enviados. Porque eles estavam com o coração cheio. Era necessário que agora eles jogassem tudo para fora, tudo aos pés de Jesus, para que Jesus pudesse trabalhar aquilo que eles colocaram para fora. E para que, com o coração vazio, Jesus pudesse entrar com a sua palavra, curando o coração desses discípulos. Um bom exercício, irmãos e irmãs, é realmente abrirmos o nosso coração a Jesus. Como se nós pegássemos o nosso coração em nossas mãos, puxássemos um zíper, a imagem plástica que eu dou esta, e fôssemos tirando tudo aquilo que, desde aquela última experiência forte que nós fizemos com o Senhor, ou desde aquele momento que nós caminhamos nas trevas e agora estamos voltando para essa nova vida,
ou agora abrirmos a Jesus tudo que está no nosso coração, mas não de um modo superficial, te entrego tudo, Jesus. Não, porque com Jesus não é assim. Jesus ele quer que nós entreguemos as situações concretas da nossa vida. Aquela relação que nós estamos vivendo, que nos machuca com tal pessoa, com nosso pai, nosso irmão, a esposa, o esposo, com o filho, com a nora, com o genro. Ele quer que entregamos aquela preocupação que está no coração, aquela doença, aquele vício. Ele quer que entregamos as coisas de modo pontual. E que nós falamos com Ele sobre aquilo que estamos vivendo, sobre a nossa dificuldade, a nossa esperança. Porque Jesus ele sabe que é necessário esvaziar o nosso coração, para que o Espírito Santo possa entrar e, entrando a palavra, curar o nosso coração de tanta dor, de tanto sofrimento. O primeiro passo da cura interior, irmãos, é realmente esvaziarmos o nosso coração preocupado, chagado, ansioso, ferido pelo pecado. E numa entrega total, prostrar o nosso coração a Deus, depois de falar tudo, colocar tudo, para escutarmos a sua palavra que entra, cura e nos liberta, que nos dá vida. Jesus chamou esses discípulos para um lugar deserto, porque Jesus viu a necessidade deles se retirarem agora, para estarem sozinhos com Jesus. E Jesus nos chama, irmãos, hoje, nos chama esta semana a nos retirar em um lugar deserto, para estarmos com Ele, para fazermos a experiência dele, para nos deixar tocar por Ele, para colocar para fora tudo que está dentro e assim depois sermos preenchidos pela sua palavra. Com certeza esses discípulos, eles não fizeram um bom retiro, porque quando eles foram se retirar, a multidão os seguiram, porque também queriam escutar Jesus. Mas nós podemos sim, irmãos, organizar o nosso tempo e termos tempo para Deus. Nós temos tempo para tudo, até para as coisas desnecessárias. E infelizmente, nós não damos tempo muitas vezes para aquilo que realmente é necessário, que é o Senhor. Hoje, para muitos, o silêncio incomoda, o silêncio dói. Porque são pessoas que são totalmente agitadas, totalmente longe de Deus, totalmente confusas interiormente, que quando param, a confusão vem à tona e elas não conseguem trabalhar. Então é necessário a todo momento ligar a rádio, ligar a televisão, entre em casa, mesmo que não está prestando atenção em nada, liga tudo. Porque são pessoas que não sabem se recolher. Que a confusão é tão grande interior que transforma o seu exterior numa confusão. Pessoas que não sabem silenciar. Na verdade, são pessoas que fogem de si mesmo. Porque quando nós paramos para estarmos com Deus, no silêncio, para confrontar a nossa vida para Deus, vem tudo para fora o que está dentro. E nós somos, naquele momento, obrigados a encarar a nossa própria vida como ela é, não como nós gostaríamos que fosse. E a cura do nosso coração, do nosso fracasso, da nossa não realização, da nossa tristeza, do nosso passado, do nosso perdão para nós mesmos está aqui. Em entrar nessas situações diante do Senhor e com o Senhor, apresentando a Ele, esvaziando o nosso coração, para que seja Ele, com a sua graça, a nos tocar.
E o Senhor Jesus nos chama, irmãos, para este lugar deserto. E a pergunta fica: nós queremos realmente sair do nosso comodismo, de onde estamos, para ir com o Senhor para um lugar deserto? Se nós queremos, nós já recebemos a nossa cura, a nossa libertação. Agora, se nós realmente de coração não queremos, nós estamos perdendo a oportunidade da nossa vida de nos tornar homens e mulheres livres do Senhor. Vos deixo, irmãos e irmãs, a bênção do Senhor e vos desejo que cada um de vós possais, nesta nova semana, vos recolher com Cristo Senhor. Peço as vossas orações também para mim. Esta semana estarei saindo de retiro com os meus seminaristas do Seminário Menor, pregando a eles os exercícios espirituais, onde eles também estarão retirados com o Senhor, para também curarem o seu coração, para abrirem a vida, rasgarem a vida diante de Deus. Peço que orem por mim e por eles, e vos deixo neste momento a bênção especial e materna da Gospel, Maria Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana, permanecemos na paz.